Fala, galera! Tudo certo? Hoje vamos falar sobre experimentos científicos que começaram com as melhores intenções, mas terminaram em desastre absoluto. Estamos falando de acidentes que mudaram leis, criaram monstros ambientais, ou simplesmente mostraram que a humanidade às vezes não pensa nas consequências antes de fazer algo. Alguns são trágicos, outros são bizarros, todos são lições valiosas do que não fazer. Prepara porque vai ficar pesado e já deixa o like e se inscreve. O elefante que recebeu LSD. Em 1962, cientistas em Oklahoma tiveram ideia brilhante: dar LSD para elefante para ver se entraria em estado de MUST, agressividade sazonal. Deram dose massiva, 297 mil, 3.000 vezes a dose humana. O elefante tusco recebeu a injeção, trombeteou, cambaleou por 5 minutos, caiu e começou a ter convulsões violentas. Cientistas entraram em pânico e injetaram mais drogas para ajudar, incluindo barbitúricos e tranquilizantes. O elefante morreu em 1 hora. Ninguém sabe se foi o LSD, overdose de drogas de resgate, ou combinação. O experimento não tinha propósito científico claro, não foi replicável e matou o animal inocente. Foi denunciado como crueldade científica e ajudou a criar regulações éticas para a pesquisa animal. A talidomida e os bebês. Nos anos 1950-60, talidomida era vendida como sedativo super seguro para grávidas com enjoo matinal. Não testaram adequadamente em gestantes. Resultado, uma das maiores tragédias médicas da história. Mais de 10.000 bebês nasceram com deformidades severas, membros mal formados ou ausentes, órgãos danificados, problemas neurológicos. Crianças nasciam sem braços, com mãos saindo direto dos ombros ou com pernas minúsculas. Descobriram que talidomida interferia com o desenvolvimento fetal. Droga foi banida globalmente, mas dano estava feito. Geração inteira de crianças afetadas. Caso levou a regulações muito mais rígidas para teste de medicamentos. Foi lição brutal sobre importância de testes adequados. Sapos gigantes na Austrália. Em 1935, a Austrália tinha problema com besouros destruindo plantações de cana. Solução genial? Importar sapos cururus da América do Sul para comer os besouros. O que poderia dar errado? Tudo. Sapos não comiam besouros, que ficam no alto das plantas, mas comiam todo o resto. Pior, são venenosos, não têm predadores naturais na Austrália e se reproduzem como loucos. Hoje há mais de 200 milhões de sapos cururus na Austrália. Devastaram ecossistemas locais, matam animais nativos que tentam comê-los, causam bilhões em danos. Viraram praga pior que o problema original. É caso clássico de solução criando desastre maior. O experimento da prisão de Stanford. Em 1971, psicólogo Philip Zimbardo criou prisão simulada na Universidade Stanford. Estudantes saudáveis foram divididos aleatoriamente em guardas e prisioneiros. Experimento planejado para 2 semanas. Em dias, guardas se tornaram sádicos e abusivos, humilhavam prisioneiros, os trancavam em solitária, alguns foram espancados. Prisioneiros sofreram colapsos emocionais graves. Um teve que ser liberado após 36 horas por estresse extremo. Experimento foi cancelado após 6 dias porque virou perigoso. Mostrou como situações e papéis sociais podem transformar pessoas normais em abusadoras, mas violou tantas regras éticas que nunca poderia ser feito hoje. Participantes sofreram trauma psicológico duradouro. Chernobyl. O teste que explodiu em 1986, engenheiros em Chernobyl decidiram testar se turbinas poderiam fornecer energia durante desligamento. Era teste de segurança que, ironicamente, causou o maior desastre nuclear da história. Violaram múltiplos protocolos de segurança, desabilitaram sistemas automáticos e continuaram quando deveriam ter parado. Reator ficou instável. Tentaram corrigir, mas já era tarde. Explosão vaporizou o núcleo do reator, liberando radiação equivalente a 400 Hiroshimas. 31 morreram imediatamente, milhares de câncer depois. 350 mil evacuados permanentemente.
Área de 2.600 km², inabitável por 20 mil anos. Teste de segurança. Criou zona morta radioativa. O experimento de Little Albert. Em 1920, psicólogo John Watson pegou o bebê de 9 meses, Albert, e deliberadamente o traumatizou para estudar medo condicionado. Mostrava um rato branco para o bebê, que inicialmente gostava. Depois batiam metal alto atrás dele, assustando. Repetiram até bebê ficar aterrorizado de ratos. Depois testaram. Ele tinha medo de tudo peludo, coelhos, cachorros, até barba do Papai Noel. Criaram fobias severas em criança de propósito. Pior, nunca descondicionaram Albert. Mãe dele tirou da pesquisa e nunca o trataram. Albert cresceu com traumas e fobias criadas experimentalmente. Hoje seria prisão para pesquisador. Foi exemplo terrível de ética zero em pesquisa psicológica. Kudzu, a planta que devorou o sul do Zewa. Em 1876, Ewa importou planta japonesa chamada kudzu para controlar erosão e decoração. Crescia rápido, perfeito. Até governo promoveu plantio massivo nos anos 1930-40. Problema: kudzu cresce até 30 centímetros por dia. Cobre e mata árvores, engole casas, destrói linhas de energia. Se espalhou incontrolavelmente pelo sul americano. Hoje cobre mais de 3 milhões de hectares. Causa bilhões em danos. Chamam de planta que comeu o sul. É impossível erradicar. Corta hoje, volta amanhã. Transformou florestas em tapetes verdes de kudzu. Erro de introdução de espécie que virou pesadelo perpétuo. Experimento Tuskegee de sífilis. Este é particularmente horrível. De 1932 a 1972, governo americano estudou progressão natural de sífilis em 600 homens negros no Alabama. Disseram que estavam sendo tratados. Estavam mentindo. Mesmo depois que penicilina virou cura conhecida em 1947, cientistas negaram tratamento para continuar estudando doença. Homens sofreram cegueira, demência, dor crônica. Infectaram esposas e filhos nasceram com sífilis. 128 morreram de sífilis ou complicações que poderiam ter sido evitadas. Só parou em 1972, quando o jornalista expôs. Foi racismo sistemático disfarçado de ciência. Levou a reformas éticas massivas em pesquisa médica. É mancha indelével na ciência americana. O gato de Schrödinger. Pensamento, mas ainda errado. Erwin Schrödinger, em 1935, criou o experimento mental. Gato em caixa com veneno ativado por decaimento radioativo. Até abrir caixa, gato está vivo e morto simultaneamente. Objetivo era mostrar absurdo da interpretação de Copenhagen da mecânica quântica. Ele queria ridicularizar a ideia, mas comunidade científica adotou como ilustração séria. Schrödinger ficou horrorizado. Criou paradoxo para mostrar que teoria levava a conclusões ridículas, esperando forçar revisão. Em vez disso, virou ícone da física quântica. Seu experimento deu errado, porque conseguiu exatamente o oposto do pretendido. Ironia científica máxima. O rio que pegou fogo. Rio Cuyahoga, em Ohio, era tão poluído por resíduos industriais e petróleo que pegou fogo múltiplas vezes. O pior incêndio foi em 1969. Rio literalmente queimou. Décadas de empresas despejando químicos tóxicos, óleo e resíduos transformaram rio em esgoto químico inflamável. Água era tão poluída que nada vivia nela. Cheiro era insuportável. Incêndio de 1969 virou símbolo nacional de desastre ambiental. Ajudou a criar EPA, Agência de Proteção Ambiental, e Clean Water Act, mas levou o rio pegar fogo para governo agir. É exemplo extremo de como experimento industrial sem regulação cria catástrofe. E aí, pessoal? Pesado esse vídeo, né? Ciência é maravilhosa, mas quando feita sem ética, cuidado ou consideração de consequências, pode causar desastres terríveis. Muitas dessas tragédias levaram a regulações que protegem humanos, animais e ambiente hoje. Foram lições dolorosas, mas necessárias. Se você curtiu ou ficou horrorizado com esses experimentos que deram errado, deixa aquele like,
Se inscreve no canal e compartilha. Me conta nos comentários qual desses te chocou mais. Eu não durmo pensando no experimento Tuskegee. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Ciência precisa de ética, galera. Até mais!